sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, vamos falar de uma tarefa mediúnica muito importante, principalmente nesses momentos em que a gente está passando, que é a tarefa de irradiação. E nós, para conversar, para a gente saber um tanto mais, né? E para até orientar a muitas casas, a muitos médiuns que ficam com como fazer isto, nós trouxemos o nosso amigo, nosso irmão, Mário Coelho, médium do Centro Espírita Leon Denis, amigo meu de Comerge, né? Então, ele vai conversar com a gente sobre esta tarefa. E vamos começando, para não perdermos tempo, perguntando a ele o que é, Mário, o trabalho de irradiação. O que é o trabalho de irradiação que nós vemos nos centros espíritas? É um trabalho privativo que muitas das vezes começam quando colocamos os nossos nomes, os nomes dos nossos familiares, o nosso endereço para a vibração no centro, para as orações. Esse nome é separado, fica lá a cargo de alguns médios, que separa os endereços e na época certa são vibrados por cada endereço desse, de acordo com as suas necessidades. É um trabalho mediúnico, é um trabalho que a Casa Espírita faz de maneira organizada. E o princípio se baseia naquele processo da oração para os outros. Lembra lá da questão 662 do Livro dos Espíritos? Allan Kardec pergunta aos espíritos: podemos orar utilmente por outrem? E os espíritos respondem: o espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Então, vai ser através da nossa vontade. É um trabalho, como eu disse, mediúnico, organizado. Sendo organizado, tem um dia fixo, uma data fixa, e é um trabalho que tem o aval do plano espiritual. Como é que é feito esse trabalho? Como eu falei, os nomes chegam até a irradiação, já são tratados inicialmente, um socorro geral àqueles endereços, e alguns deles são particularmente guardados para serem atendidos especificamente num dia específico no centro. Os médios se reúnem, fazem uma leitura preparatória, depois a prece, depois todos os médios vibram por aquele endereço que já foi anteriormente preparado. Por exemplo, vai falar lá o meu nome, Mário Coelho, endereço, Rua Otávio Bananeira, 42, no Largo do Tatuapé. Estou inventando aqui um endereço, tá, gente? Aí todo mundo vai vibrar por esse endereço para a pessoa, mesmo não conhecendo. Por quê?
Nós sabemos que a transmissão do nosso pensamento auxiliará os espíritos a socorrerem esses que ali estão naquele endereço, levando harmonia, levando paz, levando saúde. Continuando, lá na questão 662, Allan Kardec comenta: possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corporal. A prece por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu socorro os bons espíritos, a fim de sugerir bons pensamentos e lhes dar a força do corpo e da alma de que ele necessita. Mais ainda, a prece do coração é tudo, e a dos lábios nada representa. Então, nesse momento em que vibramos por aquele endereço, estamos unindo as nossas forças à do plano espiritual, que já está preparado para isso. Nós sabemos, por informação espiritual, através dos livros Instruções dos Espíritos, lançado pela editora Celde, que temos milhares de espíritos nessa tarefa aí de irradiação, que começa a socorrer desde que botamos o nome lá para prece, para irradiação. Então, esse serviço de irradiação é um serviço direcionado, onde vibraremos em favor do outro. Então, podemos sim orar pelo outro, podemos vibrar pelo outro. E aí, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 27, pedis e obtereis. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento, com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por efeito, por finalidade, um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos e pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade, as quais são dirigidas aos bons espíritos, são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores. Porquanto, nada pode ser feito sem a vontade divina. E aí, gente, vocês ouvintes, nós vemos que a prece, a irradiação, vai ser a exteriorização do nosso pensamento, da nossa vontade de ajudar alguém. Aquele endereço a qual foi lido, nós estaremos ajudando os bons espíritos a ajudar. E fazemos parte desse processo. Na verdade, são os bons espíritos que nos convidam a trabalhar com eles. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, diz o seguinte: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal, que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. E continua
aqui Kardec a nos explicar. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto a do fluido universal se estende ao infinito. Então, nossa vibração tocará o fluido cósmico universal e se expandirá até aquele a quem a gente pede. De nossa parte, estaremos também ajudando aqueles que buscam a casa espírita. Mesmo quando a gente bota o nosso nomezinho lá, mesmo que a gente naquele dia não esteja nem pensando. Em geral, é um dia que a gente pode nem estar lá na casa espírita, mas nossa casa será socorrida. Ficou claro isso, gente? É um serviço, então, organizado, em que o plano espiritual está preparado e se processa dessa maneira. É uma parceria, podemos dizer, do plano espiritual com a gente. Lembramos, amigos, que é sempre muito bom a gente ter os fundamentos doutrinários da tarefa. A tarefa é espírita. Então, se a tarefa é espírita, a gente tem que ter em Kardec, a gente tem que ter na doutrina esse alicerce, essa base segura. Então, agora, nós vamos para um outro ponto, né? Como é que esse trabalho, Mário, se processa? Quais são as etapas desta tarefa? Então, a gente vai entender agora bem essa questão. Vai se processar, então, dessa maneira, como eu falei. Os nomezinhos chegam, são vibrados por ele de uma maneira geral. Esses nomes vêm da onde? Vêm da caixinha, vêm do atendimento fraterno, vêm do plano espiritual através das orientações mediúnicas. Eles separam os nomes daqueles que escreveram ou para desobsessão, ou para irradiação, ou para os dois. E depois são separados, organizados por áreas, por bairros. E um belo dia, os espíritos mandam pegar aquele nome do qual eles já sabem onde tem que agir, já conhecem o endereço, nós apenas estaremos auxiliando com o nosso fluido material, nosso fluido mais animalizado. Então, nós somos convidados a fazer parte desse serviço que vai ajudar a outrem, como também muito de nós já foi ajudado dessa maneira, né? Quanto de nós já não foi auxiliado dessa maneira? Então, como se processa? A energia dessa corrente fluídica está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, os médios estarão treinados para fazer esse tipo de atendimento. Tem que ter a disciplina ali do pensamento e um profundo desejo de ajudar. Uma concentração muito boa. E aí eu me lembro de uma frase do espírito Dr. Hermann, que uma vez numa reunião pública ele falou que a concentração é diretamente proporcional ao desejo de auxiliar. Então, essas também são as etapas do trabalho. Então começa quando a gente bota o nosso nomezinho lá na caixinha de radiação, até os espíritos virem e socorrer o nosso lar de uma maneira bastante efetiva. Agora, Mário, vem essa questão que não pode calar, né?
como é que pode ser realizado esse trabalho nesse momento de pandemia em que muitas atividades mediúnicas não estão se realizando de forma presencial? Quer porque as casas estão fechadas, quer em função mesmo de salas muito fechadas, né? Que a gente não pode assim expor. Como é que esse trabalho pode ser realizado? E muitos perguntarão, como pode ser realizado nesse momento esse trabalho, já que muitas atividades da casa espírita estão em suspenso, muitas casas espíritas não estão funcionando, seus trabalhos mediúnicos, estão só nas palestras pela internet. Como é que se realiza esse trabalho, já que não pode ser no modo presencial? Bem, a nossa casa não está fazendo, e aí eu falo da casa de Leon Denis, não posso falar das outras casas, mas no Centro Espírita Leon Denis, não estamos fazendo trabalho de vibração, nome por nome. Mas nesse dia em que a gente já estava acostumado a se reunir para o trabalho, o que tem sido feito? As pessoas se reúnem pelo grupo do WhatsApp, é feito no horário habitual, a gente tem usado meia hora, é feita uma leitura e o comentário dessa leitura, que em geral são lições instrutivas dos próprios livros ligados à casa espírita ou da codificação kardeciana. Então são explanados durante meia hora, depois é feita a prece final. É um momento em que estamos unidos pelo pensamento, e aí a gente sabe que estamos unidos mesmo, formamos uma só família, a gente sabe da presença dos benfeitores espirituais e eles vão socorrer aqueles que tiverem que ser socorridos, mesmo que a gente não saiba, mesmo que não tenha lido nome nenhum. Tem algumas casas espíritas que estão fazendo vibração num determinado dia, marca aquela hora, faz uma vibração pelos doentes, pelos nomes que chegaram até as pessoas. Aí são outras casas espíritas, a gente não vai dizer que está errado, porque é outra metodologia, tá? É outra metodologia. Não há erro nenhum. Nós só não estamos fazendo desta maneira. Então, no dia da irradiação, estamos nos reunindo, fazendo o estudo e a prece. No dia que era voltado ao espaço de cura, se faz o estudo e a prece. No dia que era voltado para a desobsessão, se faz um estudo e a prece. Foi um jeito que os diretores viram, junto com o plano espiritual, benéfico para todo mundo, nesse momento de pandemia. E agora, amigo Mário, eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente sobre quais os médiuns que podem participar desta tarefa. Quais os médiuns que podem participar? Em geral, os médiuns que tenham feito os estudos das obras básicas, que tenha pelo menos estudado Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, de preferência que tenha feito o Evangelho segundo o Espiritismo, que conheça da matéria, sobre fluido, sobre pensamento, sobre plano espiritual, sobre lei de causa e efeito, conceitos básicos da doutrina espírita, mas que vão ser aplicados para que aquele trabalhador possa agir num serviço mediúnico. Da mesma maneira que a gente não faz química sem estudar química, né? Não vamos misturar um montão de substância
sem saber se elas podem estar juntas ou não, se pode explodir ou não. A gente tem que ter conhecimento. Na mediunidade também. Já que é um serviço mediúnico, a gente tem que conhecer, né? Ter feito, em algumas casas tem o curso de orientação mediúnica, de aprendizado mediúnico, de desenvolvimento mediúnico. Na nossa casa a gente chama de curso de orientação mediúnica e passe, né? O COMP. Que é uma maneira da gente equalizar, planificar o conhecimento para aquele trabalho. De uma maneira geral, você aprender sobre mediunidade, sobre passe. Depois, claro, cada um vai ter o aprofundamento para a tarefa que for realizar com o tempo. Né? Então, quem pode participar são esses que já fazem um trabalho mediúnico, que foram também, tiveram o aval do plano espiritual, se a casa tem esse tipo de consulta ao plano espiritual. Senão, vai se valer somente desses critérios, né? O critério de ter estudado, de ter tido presença, de se mostrado uma pessoa coerente, que possa trabalhar, direcionar o pensamento em favor do bem. Em favor do bem. Trabalho cristão, né? Eminentemente cristão, em que a gente vai estar rogando a intercessão para outrem. Então isso é muito lícito, né? Da gente, é uma forma também de nós ajudarmos aos outros, de nós sermos úteis aos outros, né? O trabalho de pedir pelo outro, né? Um serviço que traz bastante satisfação para a nossa alma, né? Para a nossa alma, nós podemos ser útil. Se a gente pode ser útil do ponto de vista material, imagine como a gente não se sente quando pode ser útil do ponto de vista espiritual. Então, não se esqueçam, é um trabalho mediúnico. Pode ser feito por não médium? Claro que não. Não deve, né? Não deve. Não deve ser por aqueles, não digo nem mediunidade ostensiva, mas tem que ser aquele trabalhador que tenha mostrado condições de trabalhar. Ninguém vai pedir a ninguém atestado de sublimação, de angelitude. Mas você tem que ter o conhecimento para trabalhar e a boa vontade de ajudar. A vontade de servir, a vontade de ser útil, né? De ser útil. Lembrando que é uma reunião espírita. Quanto mais homogêneo for os pensamentos dos seus integrantes, mais chance nós temos de estar afinados com o plano espiritual. Então, eu concito a vocês de lerem, né, o capítulo 28, que trata das preces gerais, da coletânea de preces espíritas, e tem uma explicação bastante sucinta e profunda. Sucinta, porém profunda, sobre o ato de orar. E principalmente, aí nesse nosso caso, na oração pelos outros. Tá bom, gente? Fique aqui o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Realmente é um trabalho grandioso de divulgação há muitas décadas. Parabéns. E assim, amigos, eu tenho certeza que esta entrevista foi muito útil para nós.
aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a gente tem feito regularmente, disciplinadamente, essa tarefa de radiação, de segunda até sábado, né? Sempre às 18 horas, temos uma caixinha de preces virtuais que as pessoas vão colocando e a gente vai trabalhando, né? Trabalhando sempre. E com certeza, meus amigos, quanto mais a gente expandir esse trabalho com a segurança doutrinária, mais estaremos colaborando com a espiritualidade nessa desobstrução desse nosso planeta, dessa nossa dificuldade, né? Dessa moral que todos nós passamos. Então agradecemos muito a cooperação do nosso querido amigo Mário Coelho, que Jesus possa abençoá-lo sempre, e a todos os ouvintes, muita paz. Até o próximo programa, com a permissão de Deus, nosso Pai. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.